Sentado aos pés de Cristo, oh, que suave comunhão. As palavras que lhe escuto trazem paz ao coração, ao rever o meu passado, quando estou junto a Jesus, mais e mais eu avalio seu amor por mim na cruz. Assentado aos pés de Cristo, suas bênçãos muitas são. Eu deponho os meus pecados, Ele dá o seu perdão. Sentado aos pés de Cristo, eu demoro-me a orar. Sinto então a plenitude de sua graça e amor sem par. Seu amor sem par. Oh, Jesus bendito, inclina com amor o teu olhar, olhar que eu possa livremente tua face contemplar. Oh, dá-me sentimentos puros, faz-me santo, meu Jesus, que eu demonstre ao semelhante ser teu filho, andar na luz, ser teu filho, andar na luz. Tua luz. Nós estamos mais uma vez juntos para estudar a Palavra de Deus nesta Semana da Família. E eu quero animar você a continuar realizando o culto familiar. Durante esta semana, muitas famílias, com a ajuda de Deus, reergueram, restauraram o altar do culto familiar, do culto da família, recomeçaram a fazer o culto. Outras começaram a realizar o culto todos os dias. Não é fácil você reunir toda a família. Durante esta semana, algumas pessoas me disseram: pastor, é difícil mesmo, porque tem muita bênção envolvida, e tem alguém que não quer que você faça o culto, mas o Senhor tem bênçãos para aquelas famílias, para aqueles pais que tomam a decisão de fazer o culto, oram a Deus, pedem a sua bênção sobre isto e o realizam, chamando seus filhos e unindo seus filhos nesta atividade. Eu quero animar você também a adquirir o livro O Lar Adventista. E outro livro muito importante que você deve adquirir é o livro Orientação da Criança. O livro não é para crianças, é um livro para pais. Como orientarmos as crianças, como educarmos os nossos filhos nos caminhos de Deus. Esse é um livro muito precioso. Eu creio firmemente que ali nós não encontramos
opiniões de seres humanos, encontramos as opiniões de Deus acerca de como educarmos, como criarmos nossos filhos. Então é um livro muito importante que eu quero recomendar a você que compre. E o último recadinho, antes de estudarmos a palavra de Deus hoje, é a respeito do programa Lares Abertos. Lembre-se, hoje à noite, o Senhor está nos chamando como igreja em toda a América do Sul para realizarmos o programa Lares Abertos. Você vai abrir a sua casa hoje à noite para um lanche, para um jantar, vai chamar vizinhos ou amigos, famílias de amigos, vai orar com esses amigos, vai assistir um DVD com esses amigos e vai entregar o livro missionário do pastor Bulhon. Hoje à noite é um dia especial, é uma data especial para a família adventista. Nossos filhos estão vendo aquilo que nós estamos fazendo. Bom, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. É o texto que nós vamos ler agora na palavra de Deus, depois de orarmos. Primeiro vamos orar, porque é muita presunção a gente tentar entender a Bíblia sem orar, né? A gente não pode compreender coisas espirituais de maneira natural, elas são discernidas espiritualmente. Então, já com a sua Bíblia aberta, vamos orar pedindo a presença do Senhor aqui conosco. Vamos fechar os olhos. Senhor, é um prazer estar aqui neste lugar, que o Senhor disse que deveria ser chamada de casa de oração para todos os povos. Aqui todos podem entrar, todos devem entrar, porque aqui nesse lugar nós encontramos paz, encontramos segurança, encontramos salvação, encontramos perdão, encontramos cura. Senhor, estamos aqui à procura de Deus, à procura de Jesus. Nós não queremos viver sozinhos, por isso saímos da nossa casa num sábado de manhã. Enquanto tantas pessoas ficam em casa, descansando, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui porque cremos que perto do Senhor existem bênçãos, existe vida, vida para nós, vida para a nossa família. Por isso queremos trazer nossos filhos para este lugar, para que eles aprendam o caminho da vida. Nós queremos indicar para eles o caminho da vida. Queremos cada dia, no começo do dia e no fim do dia, ao realizar o culto na nossa casa, indicar para os filhos o caminho da vida. Pai, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor torne esses momentos instantes agradáveis para os nossos filhos, que eles sintam a Tua presença ali. E que a noção da Tua presença possa tornar sagrada a nossa sala lá de casa. Que o Senhor também santifique a cozinha, cada aposento, os quartos, o quarto do casal. Venha habitar na nossa casa, Senhor. Mas não só hoje, que a Tua bênção se estenda à nossa descendência, se por acaso o Senhor não voltar logo, mas nós queremos que o Senhor volta logo. Queremos estar preparados para a Tua vinda, para Te esperarmos não apenas nós mesmos, mas nossos filhos conosco, e os filhos dos filhos, Senhor, e ainda os filhos deles. Queremos ir juntos para o céu. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja você uma bênção, sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, Abraão, que olharem para você e que usarem o seu modelo de família, o seu jeito de administrar a família, o seu jeito de educar os filhos, o seu jeito de se relacionar com a esposa. Abraão era um homem carinhoso com a esposa, muito carinhoso. Tanto é que um dia, a esposa era muito bonita, mas não era por isso que ele era carinhoso. Fazia parte do caráter dele. Tem gente casada com mulher bonita e é bruto com a esposa. Abraão era carinhoso com a esposa porque ele andava com Deus. Um homem que anda com Deus é um homem carinhoso com a esposa. Um dia ele quis mentir, com medo de morrer, porque entrou numa terra diferente, e disse para a mulher: olha, você é uma mulher muito bonita, eles vão querer pegar você para eles, então diga que nós somos irmãos. Aí um dia o rei daquela terra estava olhando da janela, viu um negócio. Eu não sei o que ele viu, a Bíblia não conta o que ele viu, eu só imagino o que esse homem viu. Porque a Bíblia só conta que Abraão estava fazendo carinho na esposa. Mas esse carinho, sei lá o que era, porque o homem olhou e disse assim: isso não é irmã coisa nenhuma, é esposa dele, ele mentiu para mim. Abraão era um homem carinhoso com a esposa. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. As famílias que seguirem esse modelo serão abençoadas na criação dos filhos, no relacionamento matrimonial. E o que fez Abraão? A palavra de Deus diz que Abraão trocou os planos da família pelos planos de Deus. Ele tinha planos, morava perto. Sabe como é gostoso você morar no lugar onde nasceu? Todo mundo conhece você, você conhece todo mundo, ali estão suas coisas, você sabe os endereços, você sabe onde é o barbeiro, onde é a cabeleireira, né? Onde é o autoelétrico, onde você conserta pneu, onde tem lavanderia, você sabe tudo, onde tem padaria com pão gostoso, onde tem padaria com pão velho, você sabe tudo. Quando você está acostumado, quando você se muda, você fica igual cachorro caído de mudança, você perde o rumo, não sabe nada das coisas, é horrível. As pessoas não gostam normalmente de estar mudando, as pessoas gostam de se estabelecer e fazer ali a sua casa. Deus disse a Abraão: eu tenho um plano diferente para você. Sai da sua terra, sai de perto dos seus parentes. Oh Senhor, a minha mamãe querida, quem que não gosta da mãe? A comidinha da minha mãe, isso e aquilo. Senhor, os meus primos e parentes e os meus conhecidos. Deus disse a Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela. Abraão trocou os planos da família, de futuro que ele tinha, pelos planos de Deus, porque ele creu que Deus tinha um futuro melhor para dar para ele do que aquele que ele podia conseguir, que Deus tinha um futuro melhor para os seus filhos do que ele poderia dar para esses filhos. Então ele resolveu dar para os filhos um futuro de Deus, e não o futuro de Abraão, o futuro eterno, não o futuro dessa terra, transitório, passageiro. Por isso Deus lhes disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu só digo o que você deve fazer agora é sair. A terra eu vou mostrar. Mas Senhor, onde é? Calma, Abraão, vá andando, vá andando. Deus não revela o plano de uma vida toda, porque se Deus revelasse o plano de uma vida toda, o inimigo de Deus também saberia e tentaria interferir no plano de Deus. Deus tem um plano estratégico para a nossa vida. Na sua estratégia Ele não revela todos os detalhes.
Por isso nós precisamos cada dia perguntar para Deus qual é o plano dele para hoje. Hoje eu tenho que me acordar e começar o dia na presença dele, lendo a Bíblia. A leitura da Bíblia e a oração sensibilizam a mente para receber comunicação espiritual. Isso é uma coisa real. Esse processo de sensibilização é gradual. Então, precisa ser algo constante, todos os dias, eu estar ali em contato com o Senhor, orando, gradualmente a minha mente vai se abrindo para receber essas comunicações. Gente, vir à igreja só para ouvir sermão e segurar a Bíblia, que graça que tem. Se isso não me levar a vantagens espirituais, de ter ligação com o eterno, isso não adianta nada estar aqui, isso não tem graça nenhuma, estar na igreja. A vantagem que a gente tem é poder ter acesso a Deus, poder receber comunicações dEle, na hora de você fazer um negócio, na hora de você não fazer um negócio, na hora de você escolher alguém para casar. Senhor, é essa? Senhor, não é essa? Senhor, o que eu devo fazer com os meus filhos? Que atitude eu devo tomar? Eu estou com um problema com esse filho, com essa filha, como eu devo agir, Senhor? E Deus vai dando orientação, mas siga o plano de Deus. Quais eram os objetivos de Deus ao tirar Abrão daquela terra? Deus tinha uma missão para ele. Que missão era? Era levar o conhecimento da salvação para outras terras. Também, Deus desejava que Abraão não ficasse apegado a um território, a um local, a nada. Nós não podemos estar apegados à casa, à cidade, né? Aqui, nós estamos realizando essa semana aqui em Curitiba. Curitiba é uma ótima cidade, mas nós não podemos estar apegados a lugares, a regiões, a países, a esta terra, a este mundo, a coisas que podem ser tocadas, pegadas, porque nós estamos de partida. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Este aqui não é o nosso lugar. E a Bíblia diz que Abraão teve esta visão de que ele era peregrino em terra estranha. Ele não pertencia mais a essa terra, vivia nessa terra, mas os olhos de Abraão estavam no céu. Outro objetivo de Deus era preservar a família de influências negativas. Ali perto, os parentes, etc. As influências não eram boas. No livro Orientação da Criança e no livro Lar Adventista diz que nós devemos visitar parentes que não têm ligação com Deus, apenas enquanto estivermos em posição de influenciá-los para a salvação. Mas quando a nossa influência para a salvação não é mais querida, a nossa visita a parentes que não têm compromisso com Deus se torna um risco para nós e para nossos filhos. Isso é coisa muito séria. Então Deus disse para Abraão: Abraão, saia daí. Sua descendência está em risco espiritual. Saia daí, Abraão. E Abraão saiu. E o que ele levou? Que coisa bonita. Gênesis 12 e 13 também, verso 2. 12:5 diz: levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Me chama a atenção isto. Abraão não deixou nada lá atrás para querer voltar. Não, Deus está me chamando, mas eu vou deixar um esquema lá, porque se não der certo, eu volto. Abraão cortou pontes, passou a ponte, derrubou a ponte. Eu não volto mais, eu vou atrás do plano de Deus. Levou tudo. Ele não ficou perguntando: e minhas ovelhas? Eu tenho muita ovelha. Abraão era rico, tem muitas ovelhas, será que vai ter água lá? Será que eu não vou perder dinheiro com isso? Essas perguntas Abraão não fez. Abraão simplesmente resolveu seguir o plano de Deus, porque ele cria que o plano de Deus é melhor. Isto é fé. Fé é crer que Deus é bom, não apenas que Deus existe, que Deus é bom e é galardoador daqueles que o buscam, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro. O Senhor nesses últimos dias precisa de pessoas com recursos financeiros. Deus não teria chamado alguém como eu para fazer a arca. Eu ia fazer uma canoinha. Deus chamou Noé. Noé tinha dinheiro, era uma pessoa com recursos. Deus diz: Noé, estou precisando de alguém para construir uma arca.
é o momento. E Noé foi, nós vimos isso ontem. Abraão era uma pessoa de recursos. Deus disse que era muito rico, Abraão. Deus disse, Abraão, preciso de você. Senhor, eu não estou pegado a essas coisas. O Senhor me deu recursos, mas tudo isso aqui vai acabar. Esse mundo vai terminar. Eu estou com os pés na terra, mas estou com os olhos no céu. Jesus está voltando. Que coisa bonita! O exemplo de Abraão. Em ti, Abraão, serão abençoadas. No teu exemplo, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. E o que fez Abraão? Abraão envolveu toda a família no plano de Deus. Até o pai foi junto. Foi o sobrinho junto. Todo mundo. Num momento especial da vida, Abraão devolveu o dízimo. Nossos filhos sabem se nós devolvemos o dízimo ou não. E gente, às vezes devolver o dízimo... Nós lá em casa temos um plano de ofertas. Eu falei para vocês que nós começamos com... Em algum outro momento eu disse para vocês que nós começamos com uma porcentagem bem baixa no nosso plano de ofertas. E o Senhor foi nos chamando com voz amorosa, dizendo assim, filho, confia que eu posso cuidar de você. Não é você que cuida de você. Eu quero que você se jogue sobre mim, que você não dependa do seu salário. Você não precisa de salário para viver. Você precisa de mim para viver. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o Senhor nos levou lá em casa a ter um plano de ofertas desafiador. Nossas filhas sabem disso. Os filhos sabem. E às vezes os filhos percebem que se o pai devolver aquele tanto de oferta e aquele tanto de dízimo, os pais não vai poder comprar a roupa que os filhos queriam. O pai não vai poder comprar um computador como os filhos queriam. Mas se o pai não pode, os filhos precisam, o que o pai tem que fazer? O que o pai tem que fazer? Quando os filhos precisam e o pai não pode dar. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui se chama joelho. Quando esse pai não pode dar, onde é que a gente busca? Pai nosso que está nos céus. E os filhos veem quando as coisas acontecem. E os filhos percebem que os pais não estão vivendo pelas coisas naturais, mas estão vivendo pelo sobrenatural. E isso impressiona os filhos. Pode ser que um dia esses filhos se desviem de Deus, porque Deus respeita a escolha, pode ser. Mas nunca vão ter dúvidas da existência de Deus, do poder de Deus. Abraão devolvia o dízimo. Ele confiava no Senhor, não confiava nas suas riquezas. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Por que Abraão foi escolhido? Capítulo 18, verso 19. Olha que declaração maravilhosa de Deus. Eu escolhi Abraão para que ele ordene os seus filhos. Os filhos. Deus tinha uma visão transgeracional. Deus deseja que eu tenha uma visão transgeracional, que ultrapasse as fronteiras da minha geração. Eu tenho que já estar orando pelos meus netos, mas minhas filhas nem casaram ainda. Mas eu tenho que estar orando pelos meus netos, pelos meus bisnetos. Onde eles vão estar? Como vai ser a vida deles? Eu tenho pedido que o Senhor me dê a graça para que a minha descendência seja de pessoas que temam ao Senhor, que andem nos caminhos dEle e que cumpram o plano dEle. Eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dEle. A casa depois dEle. A fim de que o quê? Guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E Deus faz uma promessa para Abraão. Um dia ele foi, o sobrinho foi atacado por inimigos, foi levado cativo. Abraão foi lá, venceu. E depois que Abraão voltou, Abraão ficou com medo, pensou, puxa, agora que eu venci essa batalha, eu sempre fui pacífico, fui lá defender meu sobrinho, agora eles viram a guerra, vão querer vir me atacar, vão querer se vingar de mim. Abraão ficou com medo. Deus apareceu em visão à noite e falou, Abraão, você é meu filho, você não precisa ter medo. Não temas, Abraão. E essa promessa é para você, meu irmão. É para você.
Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa, o teu galardão, não vai ser grande. Como vai ser o teu galardão? Você resolveu seguir os planos de Deus, você está entrando debaixo do escudo poderoso de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Abraão, não tenha medo de sequestro, não tenha medo de ladrão, sua vida está nas mãos de Deus, teu galardão será sobremodo grande. Eu não fiz você, Abraão, para você ser a cauda, eu fiz você para você ser a cabeça. Eu vou abençoar você, Abraão. Mas Abraão tinha uma frustração. Quando Deus falou isso, Abraão disse: Senhor, eu já tenho tudo, eu tenho mulher bonita, eu tenho camelo do último tipo, eu tenho casa, a melhor tenda, eu tenho gado, prata, ouro, eu tenho tudo. O que mais o Senhor pode me dar? Se eu continuo sem filhos, e o herdeiro de tudo vai ser Eliezer, o meu servo, o meu mordomo Eliezer. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, você não sabe nada, este homem não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este vai ser o herdeiro. Creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Esse verso é importante, porque esse verso diz que quando você crê no que Deus promete, no que está escrito na Bíblia, você acredita, Deus olha para você e diz assim: está ali um justo. Nós não somos considerados justos por fazer coisas boas, a Bíblia ensina isso. Nós somos considerados justos por Deus quando cremos, e quando nossas ações boas derivam da crença. Eu creio que Deus é bom, eu creio que Ele é justo, e então eu vou agir de acordo com a sua vontade, porque eu creio que Ele é bom. E não vou primeiro agir para merecer alguma coisa de Deus. Isso não funciona na economia divina. Mas Abraão esperou, o filho não veio, e você conhece a história. Ele tentou melhorar os planos de Deus. A questão de Agar e Ismael. Sara disse: Abraão, pega aqui minha serva Agar, quem sabe Deus quer me dar um filho através de Agar. E então nasceu Ismael, e virou um conflito aquela casa, desestruturou um pouco aquela família, começou a haver conflito entre Sara e Agar. Que problema, que confusão! Mas Deus reafirma a Abraão a promessa. Deus diz: Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 89. Eram uns garotinhos os dois, né? Abraão disse: daqui a um ano, Deus falou para Abraão, melhor dizendo, daqui a um ano, Abraão, eu virei a você, e você será pai através de Sara. Sabe o que fez Abraão? Olha esse verso 17, capítulo 17. E então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se Abraão, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara com 90 anos. Abraão deu risada por dentro, ele estava abaixado, eles oravam assim agachados, ninguém viu Abraão rir, mas ele achou engraçado. Sabe o que eu acho? Que Deus tem senso de humor. Deus tem senso de humor mesmo. Tem coisas na natureza que mostram que Deus tem senso de humor. Deus é maravilhoso. Mas Abraão riu, e Deus viu a risada interna de Abraão. Deus vê quando a gente chora por dentro, mas Deus vê quando a gente ri por dentro. Abraão achou engraçado, e Deus responde. Deus diz: Abraão, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de... E você sabe o que quer dizer Isaac? Isaac quer dizer risada. Sabia disso? Isaac quer dizer risada. Por isso que na hora que a Bíblia é traduzida, a gente perde muita coisa. Abraão, você está rindo? Você está rindo que eu vou te dar um filho com 100 anos? Então anota aí o nome do filho, escreve aí para você ir lá no cartório não se confundir. Risada. Você já pensou o que é coitadinho do menino chamar de risada? Ô risadinha, meu filho, vem cá. Que coisa, você vai pôr o nome de risada, de sorriso no seu filho. Com ele eu vou estabelecer a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Sara te conceberá neste mesmo tempo, daqui a um ano.
Deus volta a prometer, depois de pouco tempo, certamente tornarei a ti daqui a um ano, capítulo 18, verso 10, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava fazendo uma coisa feia, que feio, Sara. Isso não se faz. Os homens conversando e a mulher. Pessoal, não copiem Sara. É muito feio. Escutando atrás da porta, da tenda, o que os homens estavam falando. E quando Deus falou para Abraão que daqui a um ano Sara ia ter um filho, ela com 90 ia ficar grávida. Sabe o que Sara fez? A Bíblia diz no verso 11 do capítulo 18 que eles eram já velhos e avançados em idade. E a Sara, diz a Bíblia, havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não podia mais ter filhos, não estava mais ovulando há muito tempo já. Ela já estava na época do calor. Sara estava com muito calor. E ela sabia que não podia ter filhos. Sabe o que fez Sara? Verso 12, diz assim: assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. Meu marido já está velho, eu também estou velha, não dá certo esse negócio, Senhor. E ela achou engraçado, muito engraçado. Aí Deus diz para Abraão, lá fora da tenda, estavam lá numa sombra conversando, Deus diz para Abraão: por que Sara riu? Aí Sara lá dentro disse, pôs a cabeça fora e disse: eu não ri não. Sara, que mancada, Sara. Fica quieta, Sara. Sara com tanta idade e com pouca experiência, né? Pôs a cabeça fora da tenda e disse: não ri não. Deus olhou para ela e disse: riu sim. Você vai discutir com Deus? Deus sabe de tudo. O que você vai esconder o que de Deus? E aí Deus diz: há por acaso alguma coisa muito difícil para Deus? Tem alguma coisa na sua vida que é difícil para você? Será que essa coisa é difícil para Deus? Há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Capítulo 21, verso 6, nasce Isaque, e Sara diz: Deus me trouxe riso, me trouxe Isaque. Deus me trouxe Isaque, Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se isacará comigo. Foi assim que está no original. Deus me trouxe Isaque, e todo aquele que me ouvir se isacará comigo, se rirá comigo. Que coisa maravilhosa! Deus é maravilhoso. Uma mulher de 90 anos, amamentando. Gente, não tem nada impossível para Deus. Deus tira água da pedra, estende uma mesa no deserto, abre o mar, faz com que coxos andem, cegos vejam. Ele é poderoso, Ele pode reatar relações rompidas, Ele pode fazer com que o casamento que vai mal seja um cantinho do céu, uma bênção aqui na terra. Deus é poderoso para fazer com que filhos extraviados se voltem para os caminhos dEle. Quando pais oram, quando mães oram, quando pais entregam esses filhos nas mãos do Senhor. Abraão estava muito feliz com aquele filho. Que coisa maravilhosa! Abraão não saía de perto do berço. Eu me lembro quando nasceu minha primeira filha, a gente nunca teve filho, né? E depois, lógico, os outros também. Mas a gente para na frente do berço, quando nasce um nenê, e gasta horas ali olhando. Olhando o quê? Nenê não faz nada. Só dorme e você fica olhando. E a barriguinha... E você fica olhando aquilo. É melhor que ver televisão. Você fica ali e olha, e olha. Abraão não cuidava mais de ovelha, não cuidava mais de camelo. Abraão não queria saber mais de nada na vida.
o xodó. Sara dizia: Abraão, sai daí, larga essa criança, deixa eu dar de mamar. Sara, não me incomoda, Sara, me deixa essa criança e ir para cá. Abraão, larga esse menino, você vai estragar esse menino. A Sara, não incomoda, Sara. E Abraão, esse menino é muito pequeno ainda. Abraão, não põe ele em cima do camelo, Abraão, ele vai cair. Sara, para. E Abraão comprava roupa de cameleiro, de homem que cuida de camelo, e punha no Isaque, e tudo aquele xodó com Isaque. Deus lá do céu viu e disse: opa, eu dei um presente para Abraão. E às vezes Deus dá um presente precioso para nós, e o próprio presente que Deus dá coloca em risco a nossa ligação com Ele, sabe? Porque nós somos humanos, nós somos pecadores, e a gente valoriza tantos presentes que às vezes esquece de quem deu. Às vezes Deus dá para um casal a alegria de se casar, a bênção da sexualidade, a bênção de viver em família, e esse casal esquece de fazer o culto, esquece do Senhor, esquece de honrar ao Senhor. Às vezes Deus dá uma bênção de eu ter prosperidade, de eu ter recursos, e eu me esqueço de devolver o dízimo, me esqueço de reconhecer a Ele como originador dessas coisas todas. Deus viu que Abraão estava correndo risco, o presente estava arriscando toda aquela vida de fé, de exemplo que Abraão tinha. Com dor no coração, Deus faz um pedido para Abraão. Deus diz: Abraão, capítulo 21, verso 2: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em sacrifício, em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Que dor, uma lança cortou o coração de Abraão. Esse homem sofreu. Esse homem sabia que era a coisa mais difícil da vida. Ele sabia que não podia esperar até o amanhecer, porque ele iria desistir. Era muito difícil esse pedido de Deus. E a Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada ainda, antes de Sara acordar. Ele resolveu nem contar para Sara, porque o amor de mãe não permitiria que ele cumprisse a ordem de Deus. Ele pega Isaque e sai em direção ao Monte Moriá, jornada de 3 dias, caminhando com os servos, com o jumento, com lenha, com fogo, com o cutelo, tudo. Isaque estava acostumado, ele sempre acompanhava o pai. O pai tinha locais especiais onde ele ia lá no mato para se encontrar com Deus, lá no campo, atrás de uma pedra, lá atrás de uns arbustos. Eram os lugares de oração do pai. Isso era comum para Isaque. Você tem um lugar de oração lá na sua casa? Eu tenho um amigo que tem uma casa grande, um terreno grande, uma propriedade bem grande. E ele fez um bosque lá no fundo da casa dele. Um dia eu fui lá visitar. Disse: Marcos, eu quero mostrar para você uma coisa. Me levou para um caminhozinho de pedras, lá debaixo de umas árvores. Ele disse: aqui tem um lugar para orar, rodeado de árvores, ninguém vê. Secreto, meu lugar de oração. Que eu venho para ler minha Bíblia, para meditar. Que coisa maravilhosa. Você tem um lugar de oração. Isaque sabia que o pai tinha esse hábito. Isaque não negou. Muitas vezes ele tinha sido convidado pelo pai para ir, e agora foi. Foram caminhando juntos. Mas por que Deus pediu o filho? Deus pediu o filho a Abraão, porque para Abraão, o filho era a coisa mais preciosa. Deus não pediu para Abraão dar ovelhas. Abraão não ligava para coisas materiais. Ele tinha muito, mas aquilo ele teria dado de coração aberto para Deus. Deus não pediu para dar outra coisa qualquer. Deus pediu o filho, porque era a coisa mais preciosa que ele tinha. Nada pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Nada. Não terás outros deuses diante de mim, diz a palavra de Deus. E o que Abraão pensou quando ele foi? Lá em Hebreus diz, Hebreus 11, capítulo 11, verso 19, diz que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, Deus é plano de Deus, mas Ele disse que era através de Isaque que seria contada a minha descendência. Então Deus vai cumprir o que prometeu, mas agora Ele está pedindo para eu matar meu filho.
Ele vai ressuscitar esse filho, porque ele vai cumprir o que prometeu. Abraão era um homem que confiava em Deus, que cria em Deus. E agora chega a pergunta de Isaac, que corta o coração do pai. Pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, a faca. Onde está o cordeiro, pai, para o holocausto, pai? Onde está o cordeiro? E o pai dá uma resposta para Isaac. O pai diz assim: filho, o Senhor vai prover o cordeiro. Pais da igreja do JuVV, pais que estão assistindo hoje pela Novo Tempo, ou em casa, pela internet, ainda hoje nossos filhos estão fazendo essa pergunta: pai, eu sei onde é a igreja. Pai, eu conheço as doutrinas da Bíblia. Eu conheço os pastores da igreja. Eu conheço as músicas da igreja. Mas eu quero saber uma coisa, pai. Onde está o cordeiro, pai? Eu preciso conhecer o cordeiro, pai. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu preciso conhecer Jesus, pai. Eu preciso conhecer Jesus, pai. Para aqueles pais que estão dispostos a, como Abraão, entregar seus filhos em sacrifício para cumprir o plano de Deus, a vontade de Deus, o Senhor diz: o Senhor vai prover para você um substituto para a morte do seu filho. O Senhor vai prover um substituto para a morte do seu filho. E agora Deus interfere. Quando Abraão está para erguer, quando ergueu a mão, está para colocar o cutelo sobre o corpo do filho, um anjo, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, aparece e diz: não estendas a tua mão sobre o rapaz, não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Você se lembra o dia que o seu filho nasceu, que você veio aqui à frente na igreja, e você apresentou essa criança ao Senhor, e alguém fez uma oração por essa criança? Por que você fez isso? O que significa essa sua apresentação aqui à frente? Hoje de manhã eu estava meditando nessa história, e eu me lembro da história que eu ouvi meus pais contarem muitas vezes. Muitas vezes meus pais contaram essa história: filho, você nasceu, por incrível que pareça, eles dizem que é verdade, você era um bebê gordo, eu acredito, um bebê gordo, você nasceu ali, mas ficou doente, quase morreu, até os 3 anos, 3 cirurgias, os médicos disseram para meus pais: não tem mais esperança, seu filho vai morrer, seu filho já está morto, o médico disse. Se a gente abrir, o seu filho vai morrer, se não abrir, ele está praticamente morto já, o que o senhor quer que faça? Meu pai disse: abre. E meu pai foi para o banheiro do hospital orar, e disse: Senhor, se é para esse menino, essa criança, 3 anos, se é para essa criança crescer e engrossar as fileiras dos filhos de Satanás, permita que descanse. O mundo não precisa mais dos filhos das trevas, deixa descansar. Mas se for para esse filho ser um servo teu, opera um milagre, Deus, na vida dessa criança. E Deus operou um milagre. E na minha adolescência eu me afastei de Deus, mas o Senhor nunca se afastou de mim. E aqui atrás do meu ouvido tinha uma voz que dizia sempre: filho, esse teu caminho não está bom. Um dia eu curei você. Você está vivo por milagre. A sua vida foi dedicada pelos seus pais. Quantas vezes eu ouvi o pai dizer: filho, um dia dediquei você para Deus, para trabalhar para Deus. Que mais que um pai pode querer para um filho? Não que todo mundo vá ser pastor, mas você pode ter um filho empresário que trabalha para Deus. Eu tenho amigos empresários que são tão servos de Deus quanto um pastor, porque tem a visão de missão, envolvem seus filhos na missão.
dedicam os filhos para o Senhor, entregam os filhos em sacrifício ao Senhor, sacrificam os filhos para o mundo. Meu filho talvez não vá ter a honra do mundo, talvez não vai estudar numa escola do mundo, porque a minha prioridade é a vida eterna, então vou pôr numa escola cristã. Talvez meu filho não vai ter o destaque no mundo que poderia ter, mas eu não quero esse mundo, eu estou criando meus filhos para o outro mundo, para outra terra. E agora Deus diz a Abraão: olha para cima. Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro, e ofereceu o cordeiro em lugar do seu filho. E Deus faz um juramento para Abraão: Abraão, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei a você ricamente, Abraão. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas, e eles vencerão os seus inimigos. Por meio dos seus descendentes eu vou abençoar todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei a Abraão. Jesus disse: se alguém quer ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer. Daqui a pouco, não ainda agora, eu quero mostrar para vocês um vídeo de alguém que entregou sua vida para Jesus, esqueceu dos seus interesses. E eu daqui a pouco quero chamar pais aqui à frente, que querem entregar seus filhos, não importa a idade dos filhos, sempre há tempo, querem entregar seus filhos para Jesus. Eu quero chamar pais que querem entregar filhos que ainda não nasceram, filhos que ainda não existem, mas querem entregar para Jesus. Eu quero chamar daqui a pouco aqui, depois desse vídeo que nós vamos ver. Mas Jesus disse: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe, disse Jesus, pois quem põe seus próprios interesses, seja de que tipo forem, em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que fez, segundo as suas obras. Gente, Jesus está voltando. É a hora de nós sacrificarmos tudo o que temos, tudo o que somos, nossos filhos, nossa família, nossa vida, se preciso for nossa reputação, porque Jesus está voltando. Eu quero mostrar num vídeo a história de uma garota, talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo, de uma garota que entregou a vida para Jesus. Vamos ver essa história? Depois a Eliane vai cantar, e eu quero chamar os pais para que venham aqui dedicar os seus filhos ao Senhor. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes, e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo, e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo, e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Eu já levei o CD da social, a gente já pulou, a gente já brincou lá dentro. E a catequese, o Frei conhecia o trabalho que eu fazia aqui em casa, do pequeno grupo, perguntou se eu tinha como ser professora da catequese. Aí eu perguntei para o pastor, e o pastor disse que eu podia. Então eu fui lá no Frei e avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. E aí então eu fui. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes.
quinta-feira eu faço meu pequeno grupo à tarde. À noite, quinta-feira, a gente sai fazer algumas serenatas na casa de alguns irmãos da igreja. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. As crianças que recebem esse papelzinho, elas oram e elas fazem muito pedidos de oração. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? É uma agenda de dar inveja em gente grande. Com 13 anos, Andressa parece ter feito muito mais que pessoas com vários anos de experiência. Eu aprendia várias coisas diferentes do que os adventistas ensinavam. Até que veio o primeiro contato com a igreja, a avó de Andressa e um pequeno grupo. A minha avó me convidava e vinha aquela vontade de ir, sabe? Mãe, deixa eu ir. E a mãe dizia, não, Andressa, não é bom. E minha mãe nunca deixava eu ir. Deixa eu ir só para agradar a avó, eu te prometo que eu vou só para agradar a avó. E a mãe disse, então vai. E eu fui. E lá no pequeno grupo da minha avó, eles estavam pregando a Bíblia. Eu fui aprendendo coisas novas, coisas que eu não tinha aprendido ainda. O líder do pequeno grupo, Valdemar, se transformou num exemplo e inspirou uma grande missão. Eu senti um amor muito grande dentro do meu coração de que tudo que o seu Valdemar estava falando, eu também poderia falar. Eu também seria capaz de contar aos meus amigos histórias da Bíblia que eu conhecia. Ele disse para minha mãe, mãe, eu me decidi em montar um pequeno grupo. E então ela disse que sim. E eu disse, mas mãe, para mim poder montar meu pequeno grupo, eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar já era tarde demais. Bom, já que tu tá insistindo, então pede pro teu pai. Senti aquele friozinho na barriga, sabe? Porque meu pai, ele nunca foi adventista. Pai, eu preciso montar meu pequeno grupo. Mas para isso, eu preciso me batizar. Preciso me entregar a Jesus para as crianças que eu vou contar sobre Jesus possam seguir o meu exemplo também. E aí então, o pai disse que sim. Não demorou nada para enfim colocar os planos em prática. No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. Os resultados apareceram. Muitas crianças saíram do meu pequeno grupo para montarem outros pequenos grupos. Andressa que mostrou que dava para fazer. E eu acreditei e queria fazer. Não foi fácil. Eu pedi para minha mãe, ela não deixava. E eu chorava que eu queria. E eu dizia, Andressa pode, por que a Andressa pode e eu não posso? E ela disse, porque a Andressa é muito grande e tu é pequena. Aí eu fiquei brava com ela. Eu acho que é como uma família. Eu acho muito bom fazer pequeno grupo. É um pedaço da igreja. É um pedaço de Deus também. É como um presente para mim. Falar da igreja para eles. E assim eu quero batizar algumas pessoas como a Andressa. Mesmo com toda a timidez de criança, o pequeno grupo é um sucesso. Vitória, de 8 anos, também é líder. Para ela é mais fácil do que muita gente imagina. Falar de Jesus para todo mundo. Depois cantar musiquinha, depois contar historinha, depois orar e ir embora. 17 crianças e 3 pais se batizaram. Novas vidas, novos exemplos e novos conceitos. Quanta diferença um pequeno grupo pode fazer.
O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. E não para por aí. Eu já preguei em Parobé, em Esteio, já preguei agora em Gravataí, Monte Belo, em São Paulo, que foi o lugar mais longe que a gente já foi, em Aceguá, no Uruguai, na Central, que é de Pelotas, na Central de Porto Alegre, em Sarandi, na Costa Silva, na Igreja Americana. Muitos outros lugares já ouviram a mensagem de Deus através da Andressa. Com uma agenda tão cheia, poderia não sobrar tempo para aquilo que toda criança gosta de fazer: brincar, aproveitar a infância. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Ela ia completar 15 anos, estavam guardando dinheiro para sua festa de 15 anos. E a Andressa foi lá e pegou o dinheiro da festa de 15 anos e pagou para cada criança do seu pequeno grupo ir no acampamento de verão. Quando a mãe soube, a mãe disse: mas Andressa, aniversário de 15 anos a gente faz uma vez na vida, acampamento de verão tem todos os anos. A Andressa falou para a mãe: mãe, aniversário de 15 anos eu vou fazer no céu, a minha festa eu vou fazer lá que eu vou fazer minha festa. A visão de vida de Andressa era lá, pensar nas coisas de cima. A Eliane vai cantar agora. Eu quero chamar os pais que querem entregar seus filhos para Jesus. Eu quero chamar filhos, crianças, jovens que querem entregar a vida para Jesus. Não importa a sua profissão, você quer entregar a sua vida para a missão, para apressar a volta de Jesus. Quero convidar você para vir aqui, para nós fazermos uma oração de dedicação. Ali também está teu coração.
ou qual será o caminho. Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, aqui está o nosso sacrifício, a nossa entrega. Pais entregando a si mesmos ao Senhor. Pais entregando a sua casa ao Senhor. Pais desejando colocar o Senhor no lugar em que deve estar, no primeiro lugar. Pais desejando realizar o culto familiar em casa. Pais desejando entregar a sua descendência para o Senhor, para que a sua descendência seja composta de homens e mulheres poderosos no Senhor. Homens e mulheres de renome no Senhor. E aqui estão filhos, aceitando esta tocha, aceitando empunhar essa bandeira, a bandeira de Emanuel, o príncipe da luz, de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o conhecimento de que o Senhor está voltando nos impele a um preparo, porque agora é a hora. Abençoa as famílias da tua igreja, dá sabedoria aos pais, dá obediência aos filhos, aos teus mandamentos. Nós pedimos estas bênçãos e as agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja com você. Hoje à noite na sua casa, no programa Lares Abertos. Que o Senhor o abençoe e guarde. Amém.